Olá, pessoal, boa noite. Vamos iniciar nossa live conforme programação. Só vou esperar o pessoal entrar, tá bom? E aí já vamos começar, tá? Vamos esperar o pessoal entrar. O pessoal tá entrando aí. Sejam todos bem-vindos. Estamos aguardando todos entrarem aí para nós começarmos a live. A professora Tamara já chegou aqui também. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa live. Vamos esperar mais um pouquinho o pessoal entrar e já vamos começar, pessoal. André entrou, mais alguém? Vamos esperar mais um pouquinho. Olá, pessoal, sejam bem-vindos, Isaura, Cíntia, fiquem conosco. Tamara, nos ouve? Ouço. Legal. Tá dando tudo certo. Tá bom, então. Então, vamos lá, vamos começar, né? Sejam bem-vindos à nossa live. Eu sou a professora Leide, coordenadora da pós-graduação da Faculdade Kleber Leite. Hoje nós vamos falar sobre as mudanças no cenário da saúde neste período do Covid. E por que vamos discutir este tema? Porque é um período de muitas mudanças, principalmente no cenário da saúde. Então, nós observamos aí que os hospitais e os profissionais da saúde tiveram que fazer todo o processo de mudança e readaptação das suas rotinas, tá? Então, é de grande importância a gente compartilhar com vocês que são profissionais da saúde ou futuros profissionais da saúde as experiências bem-sucedidas no processo do cuidar e no modo de gerenciamento dos setores. Então, este é o intuito dessa live. Então, eu vou colocar como primeiro objetivo da nossa live ajudar vocês que são profissionais de saúde, que são alunos nossos da pós-graduação, a correlacionar a teoria com as vivências e evidências que hoje serão discutidas aqui hoje em nossa live. Segundo o intuito dessa live, como segundo intuito, a gente tem aí de discutir
discutir as mudanças que se faz necessárias na gestão de setores aí dos hospitais. Além do que, vamos falar também sobre a necessidade do aperfeiçoamento dos profissionais da área da saúde, tá certo, pessoal? Com relação a essa questão de aperfeiçoamento, a gente tem aqui, com certeza, muitos alunos presentes hoje na live, que são alunos da pós-graduação, do Kleber Leite, e da graduação também, e depois a gente fala mais um pouquinho sobre isso, tá bom? Hoje a gente tem aí muitos cursos de pós que estão estruturados aí com o intuito de trazer uma bagagem, vivência, conhecimento para vocês, que são profissionais da área da saúde, e esse conhecimento que a Faculdade Kleber Leite agrega na vida de nossos alunos se dá graças aos nossos professores, que são profissionais atuantes no mercado de trabalho, são profissionais que trazem vivência para as aulas e compartilham essas vivências com vocês, assim como farão hoje. Para isso, hoje, nós teremos 2 professores da pós-graduação. Então, nossos 2 professores que participarão da live hoje, que é o professor Fernando Teixeira, que está aqui ao meu lado, e a professora Tamara Petrella, que está ao vivo conosco. Eles são professores da nossa pós-graduação. E aí eles vão discutir um pouquinho essa questão das mudanças que estão ocorrendo no cenário da saúde, certo? Vou pedir para o professor Fernando Teixeira se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória profissional, tá? E da sua área de atuação. Passo a palavra para o professor Fernando. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite para estar nesse bate-papo, né, de um assunto bastante importante que é sobre o Covid. Fico lisonjeado de estar ao lado da professora Leite, da professora Tamara. Espero estar à altura aí desse nosso momento, né? Sou enfermeiro, tenho a minha especialidade na área assistencial com pacientes de cuidados críticos. Tenho MBA na qualidade de segurança do paciente e gestão hospitalar e especialista no Green Belt e Sigma. Tenho trabalhado na área da enfermagem por 26 anos, tenho passado por algumas áreas de atuação. Atualmente eu sou coordenador de enfermagem de uma unidade clínica cirúrgica de 84 leitos, né, comandando 134 pessoas aí, né, nesse enfrentamento aí da pandemia, né? Estou muito contente de estar aqui com vocês. Prazer é nosso, professor Fernando. Vou pedir para a professora Tamara, que está conosco, se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória profissional e da sua atuação, professora Tamara. Então, boa noite. Gostaria, então, de agradecer o convite, né? E estou muito honrada e muito feliz, né, de todas as adaptações que nós temos feito aí com o intuito de levar conhecimento para os nossos graduandos, né? A mudança que nós, como docentes, estamos, né, passando, e toda a equipe do Instituto Kleber Leite, né, que tem se desenvolvido na parte, então, das disciplinas EAD, né, dos cursos aí online, né? Então, e dizer também que a gente também está se aperfeiçoando nas questões das lives também, então estou muito feliz com essa discussão, ao lado também da Leide, né, que está sempre junto com a gente, toda a equipe aí das meninas que nos dão suporte, e também do professor Fernando, que eu já conheço ele há muitos anos, né? Então, sou enfermeira de formação, tenho especialização em MBA em gestão em saúde, docência, atuo também com as questões voltadas à auditoria, também tenho especialização em clínica médica cirúrgica
em toda a minha trajetória profissional, né, desde quando a gente inicia ali na assistência, tudo foi me levando aí, então, para as questões de qualidade, segurança do paciente. Já atuo mais ou menos nessa área há uns 8 anos, especificamente, e fiz parte também da qualidade corporativa de uma grande rede de hospitais e tive a oportunidade agora de fazer gestão direta da qualidade, né, em 2 hospitais também pertencentes a essa rede aí com outro olhar, né? Mas sempre mais voltado à gestão da qualidade. E dentro da docência, né, tive a oportunidade aí junto com a professora Ana desenvolver aí todo o conteúdo programático, as questões de aula e tema, né, que a gente coloca tanto nos cursos aí da qualidade e também nas disciplinas aí também de auditoria, né? E em todo esse cenário, o Instituto Kleber Leite também nos deu a oportunidade de inserir sempre esses conceitos, sempre que seja para a equipe assistencial, falando também de qualidade e de segurança, né? Então, a gente tem tanto a MBA e os cursos aí de auditoria conjugado, né? As meninas acabam fazendo também, às vezes, as questões de combo e também de linkar isso, trazer isso também para os cursos assistenciais, né? Tá dando para me ouvir? Deu certinho? Eite. Legal, Tamara, ouvimos. Enfim, gente, 2 professores maravilhosos, com muita experiência, que assim, quem já teve aula com eles sabe do que eu estou falando, fazem muita diferença em nossas pós, né? Então, são professores aí que atuam diretamente na linha de frente aí de grandes instituições, né? Bom, vamos começar, professores, falando sobre a questão aí de como está sendo conduzido o trabalho e os desafios que vieram com a pandemia. Então, vamos começar, pode ser com você, Tamara? Como Pode. sempre conduziu o seu trabalho e quais foram os desafios que apareceram neste período da pandemia? Então, a pandemia, né, a gente discute, muitas pessoas ainda acreditam que a gente saiu da crise, né, mas na verdade, quando a gente vai fazer um estudo, a gente vê que toda a pandemia, ou toda a situação de crise, ela tem mais ou menos 3 fases, né? Que é a pré-crise, quando você recebe a notícia de algo que você não estava planejando trabalhar, né? Você não tinha um planejamento, ou aquela situação de risco, ela não tinha sido detectada previamente, né? Então você não tinha recurso delimitado para aquela situação. E aí você começa a traçar várias estratégias para que você consiga, então, trabalhar dentro dos recursos que você tem e também com a previsibilidade daquilo que pode vir a faltar. Todos os cenários têm que ser estudados, né? Desde aqueles que a gente consegue ter o controle daquela situação e também já trabalhar com as questões daquilo que pode vir a ocorrer, que a gente tem que traçar aí os planos contingenciais, né? E aí a gente passa pelo período da crise em si, né? E aí depois a gente passa o período de pós-crise, que a gente fala, né? Hoje a gente pode dizer que a gente ainda não está na pós-crise, porque ela ainda não cessou. Eu acredito que o cenário ele já está um pouco mais controlado e a gente já passou a trabalhar melhor com as situações aí, falando especificamente do coronavírus. Mas o que é importante a gente ressaltar é que todo esse processo, né, quando toda a nossa força está canalizada principalmente na situação de crise, as coisas, como tudo na vida, elas tendem a cair numa rotina, né? E quando a gente fala desse cenário de pandemia, a gente tem que pensar também que a gente lida aí com profissionais da área da saúde, com vidas, com pacientes, né? E as questões elas podem levar também para um outro cenário. Então, a gente trabalha muito com um cenário aí de incerteza. E para isso, a gente tem que traçar todo um planejamento, né, dos principais riscos e perigos, né? Trabalhar com todas as possíveis barreiras, né, que a gente tenha, pensando sempre no pior cenário, para que a gente aí não tenha nenhum tipo de surpresa no meio do caminho. E aí, o mais interessante é que quando a gente começa a trabalhar com cenários
de crise, a gente começa a entender a necessidade, então, de definir diretrizes, não só definir. Pessoal, acho que a Andressa estava me ligando. Vocês estão conseguindo me ouvir bem, Leide? Será que saiu? Cortou um pouquinho, Tamara, mas agora voltou. Voltou? Acho que a Andressa estava me ligando. Qualquer coisa pode mandar aí um comentário, Andressa, que eu vou já saber que você está falando comigo, tá? Então, aí a gente... E aí, então, a gente tem que trabalhar então, com todos os cenários de riscos e perigos e propor barreiras, né? O mais interessante é a gente saber que, muitas vezes, essas diretrizes que foram surgindo na mudança do nosso cenário de trabalho, de tudo o que a gente foi traçando, muitas coisas ainda não eram tão concretizadas. Os próprios estudos, tratamentos, diagnósticos, a gente foi evoluindo de uma forma muito rápida, né? Então, desde quando a gente iniciou o cenário aí do Covid, a gente via, então, primeiro que a gente trabalhava com os pacientes, as pessoas que eram viajantes, né, dos países, depois a gente começou a trabalhar com as pessoas que eram contactantes, e depois todo mundo já estava naquele cenário que a gente já entenderia, então, que essa era uma pessoa aí supostamente aí sintomática, e os assintomáticos também, né, poderiam transmitir aí a questão do Covid. Então, a gente foi trabalhando com todos esses cenários, né? O mais interessante é que hoje, onde eu atuo, eu tenho vários departamentos de crise, vários diretórios que eles são corporativos, então eles dão as grandes diretrizes macro da rede, né? Da regional, aí, das diversas regionais onde a gente está inserido aí no mercado. E aí depois a gente vai desdobrando isso para a base com o intuito de trazer informação de uma forma adaptada à realidade que a gente tem, né? Também traçando aí as adaptações tanto de recursos, pessoas, e acho que o grande diferencial aí da questão do Covid é da sensibilização das pessoas, né? Então, no cenário do Covid, mesmo que a gente faça todo um planejamento, algo gerencial muito bem estruturado, a gente se depara com pessoas que estão numa situação psicologicamente abaladas, né? Então a gente teve aí as questões das autodemissões, né? As questões dos processos de contaminação da nossa força de trabalho que faz a mudança, né? Então, se a gente não envolver a equipe, aquele triângulo que a gente fala muito, né? De colocar as pessoas no centro, trabalhar com a capacitação, treinamento e informação, foi algo que a gente foi adaptando a todo momento, né? E hoje a gente se encontra num cenário de manter tudo que foi traçado, né? Tanto da parte gerencial, né? Das situações de pessoas e recursos, avaliar se esses fluxos realmente eles estão sendo mantidos, né? Para que eles não caiam na mesmice, e continuar trabalhando as questões internamente junto com o fluxo daquilo que a gente teoricamente trabalhava como normal, né? Porque é isso que vai aí se manter dentro dos serviços que a gente tem percebido, né? O que fez a grande diferença, vocês podem ver que está passando aí algumas fotos das principais ações de sensibilização que a gente fez dentro aí da instituição onde eu atuo hoje. Muitas vezes a gente não consegue mensurar o quanto isso faz de diferença na vida das pessoas, né? Principalmente dos profissionais, mas eles se tornaram aí cada dia mais envolvidos na questão de todos os processos, e todos os dias a gente está pensando uma forma diferente, né, de avaliar, né? E o mais legal é que trazer sentido para todas essas ações é o mais importante, né? Então, mesmo que no passado, todos os anos, a gente falasse sobre a importância da higienização de mãos, enfim, a higienização de mãos passou a fazer parte do nosso processo. Então, onde a gente vai, tem um dispenser de álcool, ele pode ser automatizado, acionado com o pé, né? Fez sentido para a vida das pessoas. Os protocolos de isolamento, eles já existiam, né? Nós não tivemos aí grandes mudanças, mas a forma de prestar atenção na paramentação e experimentação, o cuidado com a máscara, isso também fez sentido. Então, tornar
que as ações tenham sentido para a equipe, e isso é o grande diferencial, porque todos os anos, praticamente, a gente falava as mesmas coisas, né? As questões também de utilização de coisas simples, como, por exemplo, os elevadores, né? A gente falava que a gente teria que usar o fluxo correto do elevador, o fluxo do limpo e do sujo, e hoje a gente fala novamente, e também das questões de acionamento dos elevadores, a utilização segura, saber o que é do fluxo do Covid, do que não Covid. Então, são coisas simples que só fizeram sentido aí depois de todo esse cenário, né? De forma bem geral, eu acho que é isso que a gente pode falar, além de outras especificações. Também não sei qual que é a sua realidade lá também, né, Fernando? Quando a gente fala, é mais ou menos parecido, né? A gente realmente, a questão em 3 fases, a gente vê a questão da pré-pandemia, pandemia e a retomada. A gente percebe, e sempre quando a gente tinha pré-pandemia, como a gente conduzia o nosso trabalho, eu sempre lembro de uma frase que eu levo, que é do Sun Tzu, uma citação do livro Arte da Guerra, que fala conhecer o seu inimigo, né, e conhecer a ti mesmo, de tal modo que você não corra perigo em 100 lutas. Antigamente, antes da pandemia, a gente conhecia todo o nosso processo, né? A gente conhecia o perfil do nosso paciente, as coisas estavam muito bem estabelecidas. Quando começamos a ver a questão das notícias internacionais, a questão da pandemia em si, por si só, nós começamos a entrar na fase pré-pandemia, começamos a criar os comitês de crise, né? Começamos a adequar a nossa capacidade instalada, é algo que nos preocupava muito, porque vimos países de primeiro mundo, Itália, né? Depois já vinha Espanha, vimos aí o sistema de saúde colapsando, os insumos nos preocupavam muito, porque nós vimos esses países, né? Do primeiro mundo tendo aí as dificuldades nos insumos, os fornecedores não conseguiram atender, então nós começamos a nos preparar nessa fase pré-pandemia para o pior, né? Eu até falava assim, hoje nós não conhecemos o nosso inimigo, da frase que eu falo, né? Conhecemos a nós mesmos, mas nós temos que reinventar para uma nova realidade, onde que nós imaginávamos que o primeiro mundo estava melhor preparado, estavam apanhando com essa situação. Bom, tivemos o primeiro caso no Brasil, se não me engano, meados de fevereiro. De repente estoura-se a pandemia, se fala-se que é uma transmissão comunitária, e os pacientes começam a chegar para nós, entramos numa fase da pandemia por si só. E não foi diferente com o que a professora Tamara falou. Precisávamos criar fluxos específicos, precisávamos criar, fazer a qualificação do profissional, lidar com as inseguranças, com as incertezas. O volume de informação está muito rápido, a gente precisava se adequar a todo momento, né, para tentar distribuir para os colaboradores. E mesmo assim, a gente entendia que uma informação era pela manhã e à tarde já era outra a informação. Ao mesmo tempo que a gente tentava trazer a atualização, os colaboradores ficavam mais ou menos indecisos, né, o que é certo, o que é errado. A gente foi construindo realmente credibilidade, mas com muita dificuldade, né? Entre tanto a equipe da enfermagem, a equipe multi, até a equipe médica, porque até então nós não conhecíamos, né, o coronavírus, do que ele é capaz de fazer, apenas as notícias. Então foi bem difícil essa gestão neste momento, né? A questão do treinamento, a qualificação, eu sou coordenador de uma área da clínica médica, onde a gente estava acostumado a tratar com um perfil de paciente, de repente eu me vi com um paciente com um perfil totalmente diferente, com tecnologias que nós não usávamos em clínica médica, e fomos tentando conversar, educar esse profissional, né? E trabalhar as certezas dele. Isso foi bastante difícil para mim também. Tivemos que lidar com o absenteísmo, né? Uma grande parte do absenteísmo, uma coisa que você comentou, professora, foi a autodemissão, né? Quantas pessoas chegaram para mim e pediram a conta porque estavam morrendo de medo do Covid, né? E a gente estava, e graças a Deus a gente conseguiu nos preparar com os insumos, os fluxos adequados, mas os colaboradores eles não se sentiam realmente, né? Eu acho que a mídia também trouxe as informações, e os profissionais acho que conseguiram absorver de uma maneira
adequada. Mas, enfim, passamos essa fase da pandemia propriamente dita, mas como a professora também falou, nós estamos ainda numa fase muito delicada, né, no Brasil, nessa questão aí do Covid, mas agora a gente tem que fazer o que nós fazíamos habitualmente, mas de maneiras diferentes. Antes da pandemia, nós tínhamos cirurgias eletivas, nós temos que retomar as cirurgias eletivas. Aqueles pacientes de doenças crônicas que sumiram ao longo da pandemia, né? A gente até brincava, falava assim, nossa, cadê os infartos na emergência? Cadê os AVCs na sala de emergência? A gente não encontra Covid, né? E depois nós somos, hoje na retomada, esses pacientes estão retornando, né, para nós. Então, é fazer o que nós fazíamos, mas de uma forma diferente. Algo também que nós tivemos que nos adaptar realmente a questão do online, né? O treinamento, os encontros online. Nós tivemos que nos reinventar, né? Eu acho que a gente, antes da pandemia, nós não tínhamos esse hábito, né? E hoje nós estamos numa live falando do Covid, nós estamos nos reinventando, né? Eu acho que isso que eu acho que essa é a lição aí, que uma das lições que a pandemia nos traz, né? Saímos do momento onde nós conhecíamos o inimigo, nos conhecíamos, né? E hoje nós estamos ainda conhecendo o inimigo, nós não temos muitas certezas ainda, né? As certezas estão se construindo. Nós também nos conhecemos porque nós estamos nos se readequando, né? Realmente é uma fase bastante difícil, nós estamos numa fase bem delicada, onde as pessoas não estão dando tanta importância, né? No algo que ainda nós não temos uma vacina ainda que para a população como um todo, né? Então é um momento de reflexão, né? E de muito cuidado, de muita cautela neste momento. Obrigada, professores. Vamos lá. Acho que o ponto crítico nessa questão aí das mudanças foram as mudanças no cuidado, né, ao paciente. É isso? Tamara, com relação a essa questão do cuidado, na gestão do cuidado, né, como que você, né, como linha de frente aí, geriu essa questão da gestão do cuidado? Então, desculpa. Mais especificamente, quando a gente vai pensar um pouquinho na questão da gestão do cuidado, é muito importante que a gente saiba uma coisa. Quando a gente vai cuidar do paciente, a gente começou a falar muito sobre os conceitos de experiência do paciente, principalmente nos cursos de pós-graduação. E ainda mais na qualidade, a gente começou a trabalhar algumas coisas que, mesmo que a gente falasse sobre a experiência do paciente, era algo que parecia meio que ilusório, né? Que as pessoas às vezes não conseguiam conectar, né, as questões da experiência do paciente com as disciplinas que a gente dava, né? Parecia que era algo de outro mundo. E principalmente pensando na questão da pandemia, eu acho que o que mais tem afetado, além de toda a mudança nas questões de fluxo interno que a gente adotou, o enfermeiro, basicamente, ele passou a ficar centrado mesmo do lado do paciente. Foi o enfermeiro que voltou a fazer a administração da bolsa de hemoderivado, foi o enfermeiro que começou a fazer a entrega das dietas muitas vezes, foi o enfermeiro que acompanhou todo esse processo, a equipe da nutrição não ficava mais em loco no cuidado com o paciente, né? Pelas questões aí de redução desses fluxos de entrada e saída, principalmente dos setores críticos ou dos setores destinados ao cuidado desses pacientes. Então, houve toda uma mudança. Então, o enfermeiro, né, como vocês podem ver aqui também, a gente comemorou esse ano aí as questões aí da Florence e tudo mais, começaram, então, a olhar para a nossa profissão de uma forma diferente e a gente parece que voltou lá no cuidado, onde a gente algum dia fez lá o nosso juramento de realmente cuidar do indivíduo, do paciente, saber priorizar aqueles que precisavam mais de atenção ou não. Além disso, o cuidado ele passou a ser muito mais humanizado, questões simples, né?
de auxílio ao paciente no momento da fala, quando muitas vezes ele não consegue se expressar corretamente, as questões de olhar realmente no olho do paciente, tentar ouvir o que ele estava falando, né? As questões da máscara, né, que prejudicaram muito a gente não conseguir visualizar o que o outro está falando, né? Então, se eu tapar os lábios aqui, fica mais difícil das pessoas que estão em casa conseguirem compreender a informação. A gente passou aí pequenos bilhetinhos, coisas do dia a dia que pareciam aí imperceptíveis, né? A experiência do paciente não é fazer grandes coisas para o paciente, mas além de uma homenagem no momento da alta, é saber que você pode levar um recado para ele, que você pode fazer uma videochamada para a família no momento que ele está com saudade, ou que ele é um indivíduo idoso, mas que às vezes o acompanhante dele é um indivíduo mais idoso ainda, então ele não pode, né? Ele não deve, né? Não é ideal que ele vá para o hospital e a gente faça essa videochamada. A mudança das questões também de recebimento da informação, né? Nos casos dos boletins médicos online, né? A gente trabalhava antes com a visita multi, já envolvendo a família e o paciente, aí a gente começou aí fazer então os boletins online, né? Aquele momento que a família se reunia para saber informações do seu ente querido que estava internado. Então, muitas coisas aconteceram nesse cenário do cuidado e aquele envolvimento do paciente e realmente do profissional da saúde. Isso foi, acho que, consolidado de tal maneira que você começa a ver aí todas as formas de agradecimento dos pacientes a quem realmente cuidou dele e se dedicou, né? E o enfermeiro passou a olhar o paciente também de uma forma, a gente fala mais, né, da nossa área, mas todos os profissionais, né, tentaram fazer a diferença mesmo para o atendimento desses pacientes, né? Mas a questão do ouvir o paciente, né? Principalmente nos momentos em que esse paciente fica pronado e ele não consegue visualizar nem o semblante, o rosto daquele profissional que está fazendo o cuidado dele, ou que ele se lembra, tem alguns lapsos no momento da sedação, mas ele lembra do timbre da voz, né, do colaborador. Então, essas coisas foram muito impactantes para a gente no nosso dia a dia. E a questão de entender que na qualidade do cuidado, a qualidade percebida é realmente colocar o paciente no centro do cuidado, né? E com todas as adversidades, o paciente se sentia muito sozinho e às vezes quem ele tinha somente naquele momento ali era o indivíduo colaborador aí, que é quem estava na linha aí de frente mesmo nos atendimentos. Então, nós tivemos muitas mudanças, mas eu acredito que o que ficou mais claro, assim, é de tornar aquele tema que a gente falava tanto de experiência do paciente como algo mais teórico, né? Como algo que a instituição poderia trabalhar, que às vezes fosse um desafio, a gente tornou isso muito mais aplicável das formas mais simples, né? As mais complexas, mas com o intuito de entender realmente as necessidades desses indivíduos, né? E toda a equipe multi aprendeu a trabalhar. Então, muitos profissionais passaram a fazer aí avaliações remotas por não poderem estar aí diretamente nos leitos dos pacientes. A comunicação com a equipe melhorou muito, né? Mesmo que a gente tenha algumas fragilidades, mas a equipe estava empenhada aí, como o professor Fernando falou, que eram muitas informações no dia, né? No momento do dia, você acabava passando uma orientação, no final da tarde já era uma outra informação, e aí todo mundo estava junto, né? E o mais importante é ver que a maior parte dos profissionais, por exemplo, na minha realidade, não abandonou o barco, né? Principalmente os gestores, os líderes, a alta administração estava empenhada aí em poder proporcionar para as equipes aí as questões de diretrizes, alinhamentos, isso que eu acho que foi uma das coisas mais marcantes. Que legal, né? Fernando,
lá na sua instituição, como foi essa questão aí do processo aí de gestão do cuidado, as mudanças que teve? Conta um pouquinho para a gente. Bom, eu já comecei a notar a questão da gestão do cuidado quando já comecei a montar as aulas, né? Quando a gente começou a montar as aulas para pós-graduação, falaram que tem que dar aula de cardiovascular. Nossa, cardiovascular. E comecei a ver que realmente, dentro dessa pandemia, a gente tinha que incluir algo, né, do Covid. Hoje nós temos eventos vasculares causados pelo Covid. Então, na verdade, quando a gente encontra um cuidado de enfermagem, um paciente que infarta numa sala de emergência, hoje nós temos que nos preocupar. Esse paciente teve história de Covid anteriormente, e assim mesmo com AVC, assim mesmo com pacientes com tromboembolismo. Então, a gente começa já a ver o cuidado de uma maneira diferente. A pandemia nos trouxe uma vertente, né? Diferente de pensar. Eu já comecei nas aulas, já comecei a pensar como nós vamos mudar aí a gestão do cuidado. E lá onde eu trabalho, nós começamos a perceber que o perfil dos pacientes mudaram. Eu trabalho, sou coordenador de uma clínica médica, pacientes geralmente são pacientes mais estáveis, o produto de entrega nosso sempre é uma alta melhorada, uma alta segura para casa. E de repente nessa pandemia nós nos vimos com pacientes muito mais vulneráveis, né? Com o uso de muito mais oxigenoterapia do que antigamente tínhamos, muito mais dispositivos de alto fluxo do que nós tínhamos anteriormente, tecnologias que nós não tínhamos na unidade de internação, que é o catéter nasal de alto fluxo. Então, nós começamos a perceber que nós precisamos qualificar melhor o nosso profissional, né? E com isso ter uma qualidade no cuidado melhor. Então, nós sentimos aí com o paciente de Covid, às 7 horas ele está bem, às 8 horas, dependendo, das 7 horas e 1 hora ele pode estabilizar, ele pode ir para uma terapia intensiva. Então, nós começamos a qualificar, então, um nicho de profissionais que ficavam numa área específica do próprio Covid, né? Então, começamos a perceber a evolução do cuidado, né? A doutora Tamara falou, esses profissionais começaram a ter mais uma visão mais humana, né? A gente começou a perceber que as pessoas começaram a comemorar cada paciente que saía da unidade de internação. Com isso, os relacionamentos acabaram se melhorando, os vínculos começaram a se fortalecer e a gente começou a perceber realmente uma enfermagem um pouco diferente, né? Antes mais robotizada, e naqueles específicos setores nós comemorávamos cada vida salva, né? Isso foi bastante importante, me marcou bastante. Eu lembro de uma senhora que saiu chorando, né? E toda a equipe de enfermagem, médico, equipe multi, comemorando. Isso me emociona bastante, é uma coisa que me marca bem. E o cuidado, eu acho que teve um salto, né? No cuidado de enfermagem. Como a professora falou também, o enfermeiro começou a ficar mais à frente, né, desses cuidados, ter um olhar um pouco mais clínico, ver melhor a deterioração e lidar com novas tecnologias. Eu acho que também é uma outra lição, né? Essa questão que nós tínhamos sempre a campanha de higienização das mãos. Nós falávamos, nós treinávamos, era algo que nós medíamos, né? E as pessoas pouco davam a atenção devida, né? E o Covid trouxe essa conscientização aos profissionais, tanto na higienização das mãos, como o uso dos EPIs correto, né? Então as pessoas começaram a legitimar algo que eles teoricamente não acreditavam tanto, né? Então acho que a gente agora precisamos só manter o tônus disso, né? Que como já falou também, tudo se vira-se rotina, as pessoas se acostumam, né? Daqui um pouco o novo normal vai virar um normal novamente. Então, nós não podemos, acredito que, perder o tônus disso, né? Já ganhamos uma qualidade com as dificuldades, nós somos lapidados, né? É como se fosse o ouro, nós somos lapidados no fogo, na dificuldade, aprendendo dia a dia, né? Entendendo como é que funciona o Covid, nós estamos ainda entendendo como é que funciona isso. Eu acho que o cuidado, eu acho que tivemos aí
um divisor de águas. Eu acredito pré-pandemia e pandemia. E uma coisa muito importante, Leide, até que o professor Fernando está comentando, né? É que a gente, para fazer todas essas questões de aprimoramento das equipes, principalmente dentro do ambiente hospitalar, a gente teve que se adaptar também a toda a força de trabalho, a forma de como treinar e trazer informação. Então, todo mundo, né, naquele jogralzinho de inclusão de todo mundo dentro dos auditórios foi algo que a gente também passou a se adaptar. As questões de trazer informações de meios EAD, vídeos, utilizando aí o próprio envolvimento dos colaboradores para que ele fosse fazendo sentido, né? As questões também, como o Fernando falou também, das questões dos protocolos clínicos. Então, por exemplo, a fisioterapia tem um protocolo que é a utilização, por exemplo, do catéter de alto fluxo. Tem outros protocolos específicos, como, por exemplo, o protocolo de cirurgia segura, mas todos esses protocolos, da forma normalizada, vão ter que inserir também o item COVID, o teste, se está positivo, se está negativo, né? Ou se o paciente agora tem no seu antecedente pregresso, né, a questão do COVID positivo e qual foi o tipo de comprometimento que ele teve, né? Porque cada paciente apresentava desfechos clínicos totalmente diferentes, mesmo que a gente avaliasse as questões da população de risco as questões mais específicas de cada perfil de paciente, cada desfecho clínico foi bem assim, vamos dizer assim, específico para cada indivíduo, em alguns casos que a gente até mesmo se surpreendia, né? Então, na questão hoje, quando a gente vai falar então do fluxo de cirurgia segura, a necessidade, então, de avaliar se as barreiras foram implementadas da coleta ou não do teste, né? Hoje, das questões, como o próprio Fernando falou, do protocolo do protocolo de infarto agudo do miocárdio ou de outras descompensações cardiológicas, a gente também falar aí de outras sequelas que a gente pode ter tido em decorrência aí da questão do COVID, né? Então, a gente trabalha tanto a questão diagnóstica, de tratamento e de prevenção, utilizando hoje a questão no nosso dia a dia, que é a questão mesmo do COVID, né? Sim, realmente, né, gente? É assim, vocês falando aqui, imagino que seja assim muito, muito mais amplo, né? Com certeza. São muitas questões envolvidas, né? Que foram aí adaptadas, né? Diante dessa questão aí das mudanças, né? E tem a questão dos sentimentos, né? Então, assim, foi o que vocês falaram. Teve os colaboradores que ficaram com medo, né? De continuarem ali cuidando dos pacientes com Covid, né? Então, assim, teve os medos, né? E ainda está assim os sentimentos, né? O medo, a incerteza. Aí teve as felicidades, né? Que é os pacientes que tiveram altas, né? Saíram dali. E os pacientes perdidos também, infelizmente, né? Que levaram aí ao sentimento de luto, tristeza, né? Então, esse mix de sentimentos, com certeza vocês estão vivenciando ainda muito dentro dos hospitais. Toda a equipe, né, de saúde, médico multidisciplinar, a enfermagem principalmente, porque ficou ali na linha de frente também, né, no cuidado direto ao paciente. E aí eu queria que vocês nos falassem um pouquinho com relação a essa questão das emoções, né? Então, como vocês estão lidando e como vocês têm gerenciado as emoções da equipe que vocês estão à frente, né? Porque além da emoção, da sua emoção, ainda tem aí a emoção de toda a equipe que você que está na linha de frente tem que gerir aí de alguma forma. Como que você, Tamara, lidou com essa situação aí das emoções? Na hora, todo mundo, principalmente na minha questão, a gente logo no início que começou, né,
Até acho que o Fernando fez a menção, acho que o primeiro caso aqui no território nacional foi, se eu não me engano, em fevereiro. Logo em março, se eu não me engano, no dia 13 de março, a gente virou um hospital hub aí para atendimento a pacientes COVID, né? Tanto adulto e pediátrico, então a gente mudou aí o perfil dos nossos atendimentos, a gente passou a ser o centro aí de referência ao tratamento do COVID. No início é algo que é meio assustador e a gente acha que é impossível, né? Mas depois, olhando tudo que a gente passou, hoje às vezes eu começo a lembrar e falar assim, nossa, lembra daquilo que a gente achava que ia dar problema, não deu, né? Então, as questões de todos os testes que a gente fez com as máscaras, aventais, a questão do contingenciamento aí do álcool, de todas as coisas que a gente fazia, já pensando no pior cenário, a gente vê assim que a gente passou por tanta coisa, né? A gente conseguiu desenvolver aí um grupo de estudo todas as quintas-feiras, tem uma equipe multiprofissional que discute casos clínicos assim de alta relevância. Nós temos um corpo clínico aí, a nossa equipe de infectologistas, os intensivistas, hematologistas. Sim, a discussão é diária, né? De todas as situações e síndromes, estudos cardiológicos, complicações neurológicas, que a questão, às vezes, da própria cefaleia. A gente vê que a cefaleia no indivíduo pode ser causada por alguma inflamação associada ao coronavírus, enfim. São tantas coisas que a gente evoluiu em questão de estudo, tratamento, que é algo assim que chega a ser gratificante, mesmo que a gente se sinta exausto, né? As questões de monitoramento dos pacientes e até mesmo a comemoração das altas eram algo aí que impulsiona a gente para cima, né? Entender a importância que a gente tem na vida de um indivíduo que está ali do outro lado, né? As questões de aspecto psicológico, né? Então, a nossa instituição teve aí um trabalho do RH, que foi fazer as mensagens diárias como se fosse um podcast para os colaboradores ouvirem todos os dias, principalmente nas trocas de plantão. Então, vários profissionais da rede, incluindo a equipe de psicologia, passava aí algumas informações específicas aí com mensagens de ânimo e incentivo para a equipe. Nós tivemos aí tanto uma equipe de psicologia à disposição, a equipe também de psicologia online, caso isso fosse necessário. Nós implantamos também um projeto com a ajuda da terapia ocupacional, principalmente para os gestores, da questão da auriculoterapia, e para as questões também para minimização do estresse. Logo no início da pandemia, a gente fez aí 2 eventos que a gente chamava sobre corrente do bem, trazer alguma palavra aí para os colaboradores que fosse aí das questões de religiosas, mas sem levantar nenhuma bandeira, né? Algo mais espiritualista para levar uma mensagem de conforto para as equipes, com música, terapia. Então, nós tínhamos piano, flauta. E também as questões de sensibilização, estar junto da equipe, ir em loco, né? Entender às vezes os cenários do que realmente estava acontecendo, foi algo assim algo muito importante para eles, né? Saber que quando a gente fazia alguma grande campanha, que a gente fazia sempre, a maior parte das nossas ações não foram financiadas, foram pela nossa própria equipe aí da média gestão, então junto com o comitê de crise, gerente de enfermagem, educação continuada e principalmente os médios gestores, a gente fez multivídeos, incríveis, corredor dos campeões, a gente fez o corredor dos heróis, a gente fez de tudo um pouco e principalmente utilizando as pessoas internas do próprio hospital. Os multivídeos não está passando aí, mas foi um teatro mudo que a gente fez com música. O dia que a Florence foi visitar o hospital, que no caso era eu, as pessoas se emocionaram, que a gente levou aí alguns recadinhos para as equipes. A questão da comemoração que a gente fez também de 1000 altas do fluxo Covid. Hoje a gente já passou esse número, né? Mas acredito que a gente seja aí
um dos poucos hospitais aí da rede privada com esse número de altas do fluxo de internações do Covid. Então, a gente mobilizava não só o hospital, mas quem estava próximo. Então, quando a gente fazia qualquer tipo de comemoração, quem estava passando na rua também aplaudia. A gente teve aí também uma homenagem de um grupo de motociclistas no nosso hospital também para parabenizar as equipes assistenciais. A gente fez uma infinitude de ações que tiveram grandes repercussões, né? Quando a gente passava, às vezes, com os músicos ali próximo ao hospital, os próprios prédios na redondeza, eles saíam na sacada para poder ver o que a gente estava fazendo também. Então, várias coisas a gente começou a trabalhar aí, principalmente para se manter forte, trazer a equipe, manter sempre envolvida, né? Legal. Bem, Fernando, vamos falar rapidinho, porque a gente só tem mais 5 minutos de live. Prometo que eu vou ser rápido. Bom, lidar com o sentimento das pessoas no momento das incertezas, inseguranças, foi bem difícil. Eu lembro que uma das ações que nós fizemos, né, falando de uma coisa micro da clínica médica cirúrgica, eu pedi que se expandisse pelo hospital como um todo, é trazer a certeza da informação. Porque as pessoas ficavam com medo porque não tinham informação correta. Então, a minha preocupação era tanta que eu ficava lendo, estudando, vendo a Organização Mundial da Saúde, vendo o Ministério da Saúde, trazendo as informações mais atuais para que eles se sentissem seguros sobre a minha gestão, né? Então, isso foi uma preocupação imensa que eu tive. Pacientes, nós tivemos também um trabalho muito bacana que a organização acabou disponibilizando, que é o Programa de Apoio ao Colaborador. Fazia-se atendimento de psicólogos online, né? Eu acho que foi muito produtivo. Eu poderia indicar o próprio colaborador, como o colaborador poderia fazer uma busca ativa desse trabalho. O retorno foi bem bacana. Colaboradores que se internaram, né? Tem terapia intensiva, e graças a Deus não tivemos nenhuma evolução ruim, mas as pessoas fizemos grupos, orações, né? Tivemos o correio elegante. Eu tete a tete, eu achei que foi bastante importante, né? Eu me preocupei nesse momento tão difícil de estar ali no Gemba, né? Como nós falamos, né? Ali bem na operação, né? Para ver as dificuldades e tentar sanar todas as incertezas que tinham e apoiar eles naquele momento tão difícil. Auto-absenteísmo, doenças que nós não conhecíamos, colegas internados. Foi realmente um momento bastante estressante, né? A empresa acabou nos fornecendo algumas ferramentas, conseguimos utilizá-las todas e tivemos um bom retorno quanto a isso. Hoje nós estamos bem mais tranquilos, né? Enquanto essa questão emocional, as pessoas conhecem um pouco mais sobre o Covid, né? Entendemos que uma coisa que tranquilizou muito eles, que os colaboradores que ficaram com Covid positivo, a grande maioria foi de uma forma leve e não teve grandes complicações, né? Os colaboradores que ficaram em terapia intensiva, eles saíram logo, saíram bem e eles comemoravam a cada vitória. Isso foi bastante bacana e fomos fortalecendo a equipe com isso. Legal, muito emocionante, né, gente? Realmente esse é um período que veio transformar, né, vidas, transformar conceitos, né? É um período mesmo de transformação, né? E, bom, eu vou abrir as perguntas, pessoal. Quem está na live aí com a gente ao vivo, pode deixar aí alguma pergunta, caso queira, tá bom? Aí a gente está acompanhando, Tamara está aqui acompanhando também. Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aí, tá? Que aí a gente responde, tudo bem? Ninguém? Essa live vai ficar gravada, tá bom? Então, vocês podem depois indicar aí para os colegas assistirem, tá bom? Quem não conhece ainda a instituição, entra nas nossas redes sociais, tá? Nos siga no Instagram. Teremos outros assuntos próximos aí para outras lives.
E o intuito das lives é exatamente trazer essa questão aí das experiências dos professores, né? É exatamente discutir aí um pouquinho essa questão aí das vivências, para que vocês tenham aí, correlacionem aí com a teoria que vocês têm na pós, né? A teoria que vocês aprenderam na graduação, no caso dos profissionais que ainda não atuam como enfermeiros, tá bom? Bom, quero agradecer a presença. A presença, Isaura tá triste? Por que, Isaura? A Isaura é nossa aluna de pós-graduação, ela faz 2 pós conosco. Nas nossas redes sociais, pessoal, nós temos vários relatos de alunos, né, que deixam lá seus relatos da diferença que o conteúdo da pós, da Faculdade Kleber Leite agregou na vida deles, né? E aí, assim, a gente tem aí relatos de alunos, né, com relação a essa questão aí do diferencial que esses professores, né, exemplo, a gente tem aqui o Fernando hoje, a Tamara, que são professores, né, eles e todos os que a gente tem aqui na pós, são professores aí que trazem vivência, o que o Fernando falou. No período pandemia, eu alterei minhas aulas com o intuito de trazer aí, colocar aí conteúdos relacionados à pandemia na aula de cardio. Então, assim, são professores que constantemente estão trazendo vivências, trazendo conteúdos novos, estão agregando cada vez mais conhecimento aos nossos alunos. Então, a gente, né, eu, em nome da faculdade, só tenho a agradecer aos professores por hoje e por sempre estarem aqui conosco, poder contar com vocês, porque vocês é quem fazem a diferença na pós-graduação. São vocês que trazem esse conhecimento, a bagagem com qualidade para os nossos alunos. Então, professores, muito obrigada por aceitarem o convite, por estarem aqui hoje. Tamara, obrigada. Eu vou deixar vocês também agradecerem, tá bom? Bom, eu agradeço, né? Acho que foi um momento bastante rico, onde nós discutimos aí alguns assuntos, né? É claro que o tempo foi curto por um assunto tão amplo, né? Mas acho que ficou bem claro a questão de nos atualizarmos cada vez mais, né? Ficou também claro que precisamos relacionar a teoria com a prática, por isso que nós estamos a todo momento imbuído nas nossas aulas, trazer a vivência para vocês. Eu agradeço muito essa noite e esse momento. Eu gostaria de finalizar. Laura, ela pediu alguma dica. Você viu alguma coisa relacionada a isso anteriormente? algo. Não? Do que será que você gostaria de saber mais a respeito? Profissionais com idade avançada, contratação. Ah, sim, entendi. A Isaura perguntou relacionado a profissionais com idade mais avançada. Ela está pedindo alguma dica para ela se inserir no mercado de trabalho. Quer falar, Fernando, que eu? Mas, Aura, uma coisa que a gente tem que... As oportunidades sempre aparecem, mais cedo ou mais tarde, mas elas sempre aparecem. A questão é, você está preparada para essa oportunidade? É isso que eu sempre falo com os alunos, quando a gente começa a fazer, quando a gente começa a dar aula, e sempre tem aqueles alunos que ainda não tiveram a oportunidade de ingressar na sua carreira, uma coisa que a gente sempre fala, você está preparada para a oportunidade? Né? Que em algum momento você vai ser chamado. A grande questão é que quando nós somos chamados, nós não conseguimos atender a demanda do recrutador, né? Ora é postura, ora é conhecimento. Então, a dica que eu dou para você é se preparar, né? A gente só tem sorte quando nós nos preparamos, né? Eu sempre falo isso, né? Pessoas de idade, você falou avançada, mas avançada para mim é 70 anos, né? A nova, Isaura. Porque eu vejo pessoas que tem as oportunidades, tem todas. A gente tem pessoas maduras, né? Eu acho que o mercado carece também de pessoas
maduros, na verdade nós estamos na diversidade, né? Não se preocupa, se prepara. Essa é a minha dica. É isso aí. Vamos encerrar, pessoal. Tínhamos 1 hora de live. Quero agradecer novamente a presença de todos vocês que ficaram aqui conosco na live, tá? As pessoas que vão assistir essa live posteriormente, são muitos acessos depois, tá bom? Tamara, obrigado. Foram conteúdos riquíssimos. Fernando, obrigada. E é isso aí. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal.